Som, teste. Alô? Boa noite, irmãos. Amém? Som. Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? É com alegria que compartilhamos a palavra do Senhor com os irmãos, amém? Uma grande responsabilidade, mas também uma alegria. Podemos, nessa época do ano, relembrar um fato que marcou toda a história. Não há ninguém no mundo que pode até negar, né? Mas não tem como não reconhecer que Jesus impactou toda a história da humanidade. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a obra de Cristo na terra. Gostaria de deixar um texto. Vamos estar vendo vários textos, mas o primeiro que eu gostaria de deixar para os irmãos é em João capítulo 1, versículos 1 até o 5, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Nós celebramos, né, todos os anos, todo o mundo, principalmente o mundo ocidental, né, que comemora o Natal, de certa forma, tem algo para se reunir, né, festejar, enfeitar as casas, o comércio, né, apesar de muitos tentarem ofuscar com toda a temática de Papai Noel e boas festas, né? Hoje em dia, muitas pessoas, de propósito, em vez de falarem Feliz Natal, para fazer alguma referência ao nascimento de Jesus, elas falam boas festas, né? Não sei se já experimentou isso, mas Natal, ele nos traz a lembrança, a encarnação de Deus. Deus se fazendo humano como eu e você, e vir habitar na terra. Isso é significativo, né? Onde a gente pode aprender sobre essa obra de Deus? Não tem outro lugar a não ser a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, amém? As outras religiões, elas vão falar de Jesus também, né? Os muçulmanos vão falar de Jesus como um profeta, né? Os judeus, né, que ainda não reconheceram a Jesus, eles vão falar que ele era um profeta, né? Outras religiões espíritas, eles vão falar de Jesus como um bom homem, né? Mas somente na Escritura, na Palavra de Deus, que a gente vai aprender sobre a salvação que Jesus traz para nós. Jesus falou, né, no capítulo 8, se não me engano, de João, se não aceitassem a mensagem dele, estariam condenados em seus pecados, né? Então Jesus falou para os discípulos daquela época, né, que ficou registrado nos evangelhos, que era necessário que eles recorressem às Escrituras para saber quem ele era, né? Quando Jesus ressuscitou, encontrou os discípulos no caminho de Emaús, você vai ver essa passagem lá em Lucas, capítulo 24, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias aí comigo. Lucas capítulo 24, versículos 13 ao 27, perdão. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús,
distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em todas as obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem sido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Como a gente leu aqui, os discípulos eles estavam meio que cegos para a realidade de Jesus. Eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, por mais que Jesus tivesse falado para eles que iria ressuscitar, né? O próprio Senhor não tinha aberto os olhos dele. É isso que acontece com uma pessoa que não tem a revelação de Jesus, que o Espírito Santo ainda não tocou o coração dela. Por mais que você fale, ela vai tratar a Bíblia como uma mera história. Mas quando o Espírito Santo realmente faz a obra no coração do ser humano, ele acorda, assim como os discípulos acordaram, né? E Jesus falou, né? Aqui, versículo 27, novamente, começando por Moisés, ou seja, desde Gênesis, né? Discorrendo por todos os profetas. Os profetas, a gente vai estudar alguns deles, Isaías, né, entre outros. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Toda a Bíblia fala acerca de Jesus. Por mais que de uma maneira um pouco escondida, oculta, ela vai apontar para o Salvador. Não sei se você lembra da história de Esther. No livro de Esther, esse livro não vai falar diretamente sobre o nome de Jesus, não vai nem citar Deus na história. Mesmo assim, essa história aponta para um povo, que desse povo viria o Salvador. E por causa desse Salvador, eu e você temos vida eterna em Jesus, amém? Então, toda a Escritura, toda a palavra de Deus fala sobre Jesus. E quando a gente enxerga isso, quando a gente pega a revelação de Jesus e olha para o Antigo Testamento, isso nos dá entendimento para todo o plano de Deus. Jesus falou lá em João capítulo 6, versículo 63, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Estava lá com os discípulos, né? E Jesus fala umas palavras um pouco pesadas para eles, e ele fala isso, e ele fala para Pedro, né? Para Pedro e os demais discípulos, vocês vão me abandonar também? Né? Porque os discípulos acharam pesada a doutrina ou o ensino de Jesus. O que o Pedro falou para ele, em versículo 68, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna,
nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. O próprio Senhor se revelou ao coração de Pedro e aos discípulos. Deus escolheu eles ali para fazer aquela obra. Então a gente vê que no mundo tem diversos entendimentos sobre Jesus. Os muçulmanos enxergam Jesus de uma forma, o filósofo tal vai enxergar de outra forma. E existem diversos pensamentos, mas o que Jesus quer que a gente entenda é quem Ele é, como Ele revela através da palavra dEle. Ele mesmo dizendo para nós quem Ele é. Então, esse conhecimento é obtido somente através da palavra de Deus, da Bíblia. Toda a palavra de Deus, ela traz uma grande mensagem. Que mensagem que é essa? É a obra redentora de Deus para toda a humanidade. A gente já estudou acerca do pecado, onde teve origem lá no Jardim do Éden, e para que todo aquele desvio do propósito inicial de Deus fosse corrigido, Deus traz um plano. E onde começa a se falar sobre esse plano? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, somente esse versículo. Gênesis 3, versículo 15, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse pequeno parágrafo, vai falar a respeito de quem? Quem que é o descendente da mulher que iria ferir a cabeça de Satanás? É Jesus, Jesus iria ferir a cabeça da serpente, mas teria seu calcanhar ferido, ou seja, ele sofreria para poder resgatar a humanidade, e ele realmente sofreu, Várias vezes em toda a Bíblia, aparecem, antes realmente da encarnação de Jesus, que a gente vê narrada nos Evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, Deus apareceu sob uma forma humana, em algumas ocasiões, vou falar somente algumas, ajudando Agar no deserto, quando o filho de Abraão, Ismael, tinha sido enxotado pela esposa, a concubina de Abraão. O anjo aparece ali, para socorrer, não deixar ela morrer de sede, de fome, Ali aparece uma figura de um anjo, em Gênesis capítulo 16. Em outra ocasião, gostaria que você abrisse aí comigo, em Êxodo capítulo 14, versículo 19. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. O anjo de Deus, que alguns teólogos defendem que seria realmente Jesus ali, personificado, Deus ali presente, ele estava junto com o povo. Em outra ocasião, quando Moisés teve o chamado de Deus, em Êxodo capítulo 3, Deus apareceu ali no arbusto, sob uma forma de fogo, que não consumia o arbusto, mas que queimava realmente, Quando Deus apareceu a Gideão, no chamado dele, em Juízes capítulo 6, Deus também apareceu sob a forma de um homem para Gideão e fez o chamado para ele. Quando estavam os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, o rei reconhece com
quarta pessoa ali no meio da fornalha, pegando fogo. Né? Nós entendemos, eles dizem que é semelhante a filho do homem. Né? E, como eu tinha falado, os homens, os teólogos, assumem, né, que seria uma personificação de Jesus aqui no Antigo Testamento. Entre o povo de Israel havia uma esperança que surgisse um Redentor. Eles sempre esperavam, por causa do que foi falado aqui, né, que Moisés registrou em Gênesis 3, que viria um Redentor para resgatar a humanidade, viria aquele que iria cumprir o que Deus havia prometido a Abraão. E os profetas relataram isso. O principal deles aqui em Isaías, abra comigo em Isaías capítulo 7. Isaías 7, versículo 14. Vai dizer assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele lhe chamará Emanuel. O que estava acontecendo no contexto dessa passagem? É importante a gente sempre, quando a gente estuda a Bíblia, um parênteses aqui para os irmãos, sempre a gente entender o contexto. A gente lê um pouquinho antes, lê o capítulo inteiro, lê um capítulo anterior, um depois, leia o que diz o comentário sobre todo o livro. Né? Isso é uma forma da gente se proteger contra pessoas que, por ocasião, tentem tirar do contexto, utilizando para o fim que não foi projetado. Né? Toda a Escritura, ela tem uma intenção. A palavra de Deus, ela foi escrita, soprada por Deus, mas também existe um instrumento do homem. Ela tem um duplo veículo, digamos assim. Ela tanto foi escrita, inspirada por Deus, mas não foi Deus que pegou e escreveu com a mão dele ali, a não ser os 10 mandamentos, né? Deus usou homens realmente para escrever aquilo, né? Então, por que eu estou falando isso? Existe um contexto aqui. O povo estava passando por dificuldades, o povo de Israel aqui em Isaías, ele estava enfrentando perseguições, lutas, havia um risco, na verdade o império já havia sido dividido em a tribo de Judá e a tribo de Israel, e foi mandado um sinal para o rei Acaz, que Israel e a Síria não teriam sucesso na sua guerra contra Judá. Deus havia prometido que a tribo de Davi, a família de Davi, dele viria o Senhor, o Messias, né? Então, Deus falou que iria dar um sinal, e esse sinal era esse: a virgem conceberia, daria à luz um filho, ele chamaria Emanuel. Esse sinal era um sinal miraculoso, né? Todos nós sabemos, que mulher consegue ficar grávida sem ter ocorrido uma fecundação? Somente um milagre, né? José, ele entendia muito bem isso, né? Tanto que, quando ele ficou sabendo, né, que Maria estava grávida, ele decidiu, né, dispensar ela, para que ela não fosse acusada, provavelmente acusada de adultério, né? Pela lei, o adúltero seria morto. E o Senhor falou com José, né, lembrando dessa palavra de Isaías. Isaías falou, ele profetizou sobre os nomes que esse Redentor teria. Nós lemos nessa manhã, Isaías capítulo 9, versículo 6, que são nomes de Deus, nomes dos atributos de Deus, quem Deus é: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esses adjetivos, né, que são falados sobre Deus, eles apresentam os atributos, as características de Deus. Quem Deus é? Deus é um Deus forte,
do original, Deus, o Deus homem forte é El Gibor, que significa o Deus que viria, ele seria um Deus homem. Como assim? Existe a possibilidade de ser Deus homem? Sim. Nosso Senhor, que nós adoramos, eu e você, Ele é um Deus, mas também Ele é homem. Amém? Ele é homem. E a gente vai ver aqui algumas passagens. Essa promessa que havia sido dada, né, ao povo de Israel, seria de um Deus homem, ele seria Pai da eternidade, um Pai da eternidade não pode ser somente homem, ele teria que ser homem, mas também, ao mesmo tempo, o Pai da eternidade. Imagina só, né, o homem é finito, o homem tem começo e fim, só Deus é o que criou a eternidade, né? Então ele teria que ser Pai da eternidade, ou seja, ele teria que ser Deus. Então essa promessa do Messias, que é um Salvador, era uma promessa da encarnação de uma pessoa divina. E esse Messias, ele viria da família de Davi, em Isaías capítulo 11, um pouquinho para frente aí, diz assim, Isaías 11, versículo 1, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. É importante a gente saber, né, que na Bíblia, a gente tem que estudar ela pensando na questão literária da Bíblia. Aqui está usando uma metáfora, né? Deus não é planta para sair de um tronco, né? Uma planta sai um rebento, né? A Bíblia utiliza muito dessa linguagem, figuras de linguagem, né? Então, do tronco de Jessé sairá um rebento, ou seja, da linhagem de Jessé, que é pai de Davi, né? Sairia um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Então, ele ser descendente de Davi, o que significa isso? Implica que ele seria obrigatoriamente um ser humano, né? Se ele é filho de Davi, não pode ser simplesmente Deus, tinha que ser um ser humano. E também, por ser descendente de Davi, ele teria direito ao trono, né? Na monarquia é assim, né? Você já assistiu aí filmes de monarquia, já estudou um pouco sobre isso. Havia uma grande luta, né, para o rei ter herdeiros, para que continuasse o reinado dele. E Jesus, por ser descendente de Davi, ele herdaria o trono. Então, aqui no capítulo, continuando, capítulo 11, versículos 2 ao 11, ele vai falar de todo o contexto do reinado de Jesus. 11, versículo 3 diz assim: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Isso fala de Jesus, né, que ele vai ser um juiz justo. No reino de Deus não vai haver jeitinho, não vai haver corrupção. Para Jesus isso é inadmissível, amém? Glória a Deus por isso, amém? Quem está enojado já de tanta corrupção, né? Diante de Deus não vão prevalecer juízes corruptos, políticos corruptos. No reino de Deus, Ele irá escolher o povo dele, amém? Quem sabe eu ou você, nós, vamos fazer parte, amém,
desse reino de justiça. Então, no Antigo Testamento, né, brevemente citei somente um dos profetas aqui, Isaías, falaram desse Messias que viria para cumprir o plano de Deus. No Novo Testamento, a descrição sobre o Messias é extensa, né? Mas vamos pegar só algumas. Algo que é digno de observação é o fato que Maria, ela tem engravidado sendo virgem, né? Eu já falei isso. Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus capítulo 1, versículo 18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O que aconteceu aí com Maria foi algo inédito na história da humanidade. Maria não imaginava como seria isso, né? Tanto que ela perguntou, registrado lá em Lucas capítulo 1, versículo 34, para o anjo. Lucas capítulo 1, versículo 34, ela diz assim: Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Maria não foi incrédula ao agir de Deus, né? Ela estava curiosa mesmo, como Deus iria fazendo isso, sendo que ela não tinha cumprido o seu casamento literalmente, né, com José. Então, o Espírito Santo, através de uma obra sobrenatural, né, o Deus Criador que Jesus nos enviou depois que Ele subiu para os céus, Ele fez uma obra sobrenatural sobre a vida de Maria, e Ele foi o agente da concepção de Jesus, né? Foi Ele que fecundou o óvulo de Maria. Maria, ao ouvir essa mensagem do anjo, Lucas capítulo 1, versículos 46 ao 47, diz assim: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria reconheceu que ela precisava do Salvador também. Ela reconheceu que ela era pecadora, né, que ela precisava de um Salvador. E Deus havia escolhido ela, né, para ser esse instrumento para trazer redenção ao mundo. Então, apesar dessa concepção, essa fecundação ali do óvulo ter sido algo sobrenatural, o nascimento de Jesus foi algo natural, como eu e você nascemos, né? Ou parto normal, cesárea. Da mesma forma, Jesus nasceu como eu e você. Ele teve sentimentos, chorava, ele sentia dor, ele crescia fisicamente e intelectualmente. Em Lucas capítulo 2, versículo 2 vai falar isso. Lucas 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus teve um processo, né, de revelação, de crescimento ali. Não foi um papuf, né? Foi um ser humano como eu e você. Jesus demonstrou a sua humanidade através das necessidades físicas. Voltando lá para João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6, aquela passagem lá do poço. João capítulo 4, versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem,
assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Ou seja, Jesus era Deus, já era Deus, mas ele também cansava, ele tinha fome, tinha sede. Jesus passou todas essas necessidades, passou a tentação, foi tentado, né? No Mateus capítulo 4, a gente lê, Satanás tentou Jesus na condição dele, né, para que ele duvidasse de Deus, para que ele tentou, se ele adorasse a Satanás. Jesus passou pela morte de fato. Em Lucas capítulo 23, vai falar sobre isso, né? Ele passa, em Hebreus capítulo 2, versículo 14, vai falar que ele participou do sangue de nossa morte. Vamos ler essa passagem em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus participou do sofrimento que eu e você participamos, né? Quando Maria chorou por causa de Lázaro, João capítulo 11, versículo 33, Jesus manifestou a emoção de uma maneira intensa ali. João capítulo 11, versículo 33, Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Creio que todo mundo já experimentou a perda de um ente querido, né? E quando você sente, sabe, a primeira vez a notícia da pessoa que você ama se partiu, você treme, você realmente se entristece. Quando Jesus soube que Lázaro tinha morrido, aqui o original vai falar isso, ele tremeu, ele perturbou-se no seu espírito, aqui o significado é que ele ficou estressadíssimo com essa notícia. Jesus experimentou todas as emoções, sentimentos, tentações que nós experimentamos. Jesus sentiu ira, né, quando os fariseus estavam provocando ele, né, ele chamou eles de raça de víboras. Jesus, quando os vendilhões dos templos estavam fazendo do templo de Deus, onde era para ser um lugar de oração, de busca a Deus, fizeram um feirão lá, Jesus ficou irado, pegou o chicote, deu neles, né? Ele se tornou uma alma vivente. Hebreus 4, versículo 15, diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Foi tentado na fome, no desejo de assumir o que era dele, o reino. O diabo queria que Jesus antecipasse o reino antes que ele morresse. Ele queria a lealdade de Jesus e a adoração de Jesus, ao lugar de adorar ao Pai. Apesar de toda a tentação, ele não cometeu pecado nenhum. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, vai falar sobre isso. Mesmo sendo humano, ele não teve natureza pecaminosa. Ele era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. 2 Coríntios, vou ler com os irmãos, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
além de plenamente humano. O Novo Testamento afirma a plena divindade de Jesus. E sobre isso tem muitas passagens, né? Todo o Novo Testamento vai falar sobre isso. O Antigo Testamento também testifica sobre isso, mas desde Salmos, por exemplo, Salmos capítulo 45, versículos 6 a 7. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Salmos 93, versículo 2. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 8, vai falar assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Os autores do Novo Testamento, eles atribuíram nomes divinos a Jesus, chamaram a Jesus de Deus, chamaram a Jesus de Filho de Deus, chamaram Ele de Senhor, chamaram de Alfa e Ômega. Porém, um dos principais nomes que chamaram a Ele foi Messias. O que significa Messias? Significa aquele que é ungido, né? Isso vem do hebraico, que é o Mashiach, é que até hoje eles esperam isso. E em Isaías capítulo 45, vai estar falando sobre isso. Isaías 45, versículos 1 ao 7. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ou seja, Messias significa ungido. E na época de Jesus, todo o reino romano ali estava tomado pela cultura grega, né? E a língua grega era abundante ali, assim como o inglês, até mais que o inglês é utilizado hoje como língua oficial no mundo, o grego naquela época era utilizado como uma língua oficial, né? E a palavra que a gente conhece hoje como Cristo, ela vem do grego, que significa basicamente a mesma coisa, o ungido de Deus, né? Mas ela falado o Christos, que significa aquele que é ungido, e foi tão utilizado isso que passou como se fosse um sobrenome de Jesus, Jesus Cristo, mas significa aquele que é ungido de Deus, aquele que realmente foi escolhido por Deus para um propósito. Então, um segundo título importante é Senhor. Naquela época do Império Romano, somente os imperadores eram chamados de Senhor, né? César, você lembra aí dos imperadores daquela época? Somente eles podiam ter esse título, tanto que esse título de Senhor que os cristãos davam a Jesus, era uma afronta para os governadores, né? Para eles, chamar o César daquela época de Senhor, era abandonar a adoração a Deus. Um terceiro título importante é Filho do Homem, né? A gente vai ver a primeira vez sobre isso lá em Daniel capítulo 7, onde Daniel vai falar uma palavra profética sobre Jesus.
E ele nos remete, essa palavra, filho do homem, ela fala sobre o caráter messiânico de Jesus, ou seja, o caráter salvador de Jesus, e a plena identificação com a humanidade culpada. Se o homem não tem pecado, para que precisa de um salvador, né? Mas se o homem está em pecado, está indo direto ao inferno, ele precisa de redenção. Um quarto título empregado a Jesus é Filho de Deus. O significado dessa ênfase é distinguida na natureza dos relacionamentos que Jesus tinha com o Pai. O relacionamento que Jesus tinha e tem com o Pai é muito especial. Era um relacionamento baseado em amor. Era um relacionamento que havia demonstração de obras. Os milagres que Jesus fazia eram uma prova de que Ele era o Filho de Deus realmente. As palavras que Jesus trazia, o conhecimento que Ele demonstrava acerca de Deus, era uma prova, né, de que Ele era o Filho de Deus. Os fariseus questionavam Ele, falavam assim: onde você conseguiu esse conhecimento, essa doutrina? Eles falavam isso, né? Essa doutrina que você ensina, onde você conseguiu isso? Você é formado? Entre outras palavras, falavam isso para Jesus. Então, qual que era a missão do Filho de Deus? A missão era tornar os homens participantes da vida divina. Nós lemos aí em João capítulo 1. Ou seja, dar a sua vida pelos pecados do mundo e exercer juízo. Uma ênfase importante no Novo Testamento é que Jesus é o eterno Filho de Deus. Isso é um mistério que nós, com a nossa mente finita, humana, temos dificuldade de entender. Nós que somos finitos, é difícil para nós entendermos a eternidade. Como Jesus pode ser o eterno Filho de Deus? Mas pela fé nós cremos na palavra de Deus, amém? E nós cremos, Jesus é sim o eterno Filho de Deus. Em João aqui, essa passagem que nós lemos, já indo para a parte final, Ele é o Logos, Ele é o Verbo. Em algumas versões da sua Bíblia vai falar, Ele é o Verbo de Deus, Ele é a Palavra. João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Na época dos apóstolos, né, que eu falei que estava influenciada pela filosofia grega, pelos pensadores, né? Tinha um filósofo chamado Heráclito, que ele dizia que o Logos, o Verbo, para nós aqui, Logos simplesmente é a tradução para o grego, que significa verbo, que significa palavra. No princípio, Logos é o princípio cósmico, eterno, que traz ordem ao universo. Imagina só um universo cheio de caos, de bagunça, e aparece um Logos e traz ordem ao universo. João escreveu isso, né, se relacionando com esses pensamentos também. Tinham outros filósofos que eles defendiam o estoicismo, é um segmento dessa filosofia, que diziam assim, que esse mesmo princípio permeia todas as coisas e provê o padrão de conduta para o homem racional, né? Um homem que ele tem uma mente sã, ele precisa ter algo lógico que dirija a vida dele, né? Para eles isso era o Logos, isso era o Verbo. Tinha um outro filósofo, Filo, ele diz assim que a emanação divina que intermediou a criação do universo é o Logos, ou seja, aquele que organizou toda a criação do universo. Pelo Antigo Testamento nós vemos que foi a palavra de Deus que fez todas as coisas surgirem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, né, nós lemos, Deus falou, haja luz, e houve luz. Deus falou, haja animais, e houveram animais.
João não utiliza, o que João utilizou aqui, ele não encontra paralelo na filosofia ou pensamento judaico. O conceito de logos, de verbo utilizado aqui em João, denota a pré-existência de Deus e a divindade de Jesus, né, que a gente leu aqui. O verbo estava com Deus, Jesus estava com Deus no começo, e o verbo era Deus. O verbo, Jesus, não se confundia com Deus Pai aqui no caso, mas ele estava junto com ele. O verbo ou logos é o agente criador. João capítulo 1 versículo 8 vai falar assim: ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Testificasse da graça, da verdade, da glória e até mesmo do Pai. Vou ler novamente aqui o versículo, a partir do versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, além dos nomes que foram dados a Jesus, ele tem atributos divinos. Jesus foi chamado de eterno, autoexistente, onisciente, onipresente, imutável, santo, glorioso. O Novo Testamento ele declara que ele é digno de adoração. E como Paulo afirmou em Colossenses 1, versículo 15, Wellington leu, a gente cantou sobre isso. Ele é a imagem do Deus invisível. Abra lá comigo. Colossenses, capítulo 1. Vou ler a partir do versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que Paulo disse aqui, né, não poderia ser dito de outra pessoa, que não é verdadeiramente Deus. Jesus é aquele que diz ser, e ele se fez carne. Nessa noite eu quero perguntar para você, qual deve ser a nossa resposta diante dessa revelação? Os demônios conhecem muito bem a Bíblia, Satanás sabe muito bem quem Deus é.
mas eles não obedecem. Jesus falou assim, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Nessa noite eu faço essa pergunta aos irmãos: você ama ao Senhor realmente? Diante dessa revelação de que Ele é o Senhor, que mudou toda a história, a nossa atitude deve ser nos sujeitarmos a Ele em todas as áreas de nossas vidas. Amém? Entregarmos nosso coração, entregarmos a essa verdade para tudo em nossas vidas. Jesus deve ser o Senhor, assim como nós lemos aqui. Ele deve ser o nosso Salvador. Ele deve ser aquele que está em primeiro lugar de nossas vidas. Para o povo de Israel, Deus tinha deixado a palavra e uma das declarações, uma das confissões que o povo fazia na antiguidade era: ouve, ó Israel, o Senhor é um. Ou seja, Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Jesus faz o mesmo chamado para nós hoje. Ele quer que nós o coloquemos em primeiro lugar. Amém? Então, peço que você feche seus olhos. Vamos encerrar com uma oração e depois vamos adorar ao Senhor. Pai, te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Tu és um Deus incomparável, Senhor. Não há outro Deus igual a Ti, Senhor, em toda a terra. Diante de Ti, Senhor, todos os povos se prostrarão e confessarão que Tu és o Senhor. Nessa noite, Senhor, reconhecemos a Tua grandeza e pedimos, Senhor, guarda nossos corações nessa revelação da Tua verdade, Senhor. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, como nós cantamos aqui, Senhor. Tu estás entronizado sobre toda a terra, toda a autoridade foi dada a Ti nos céus e na terra. Nós reconhecemos a Ti, Senhor, Tu és o único digno, nos céus e na terra, Senhor, de ser adorado. Espírito Santo de Deus, sonda nossos corações, Senhor. Vê se há em nós, Senhor, algo que tenta roubar o primeiro lugar do Senhor em nossas vidas. Arranca, Senhor, toda idolatria, Senhor. Seja do dinheiro, seja de status, seja do nosso eu mesmo, Senhor. Que o Senhor seja o único, o primeiro em nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas para a luz. Nós podemos, Senhor, te louvar, pois Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Aleluia. Enquanto nós adoramos ao Senhor com um cântico, se você quiser receber oração, fique à vontade, os pastores vão estar aqui na frente, orar com você. Deus te abençoe.